falar um pouco sobre essa trilogia de discos que simplesmente mudou completamente a história da música pop no mundo. A trilogia de Michael Jackson, tá? Que começa com o Off the Wall de 1979, passa pelo Thriller de 1982 e termina essa trilogia, no caso, com o Bad de 1987. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso quando foi lançado, esse disco aqui vendeu em torno de 20 milhões de discos. O Thriller, fenômeno de vendas até hoje, 70 milhões de cópias. E o Bad, em torno de 35 milhões de discos vendidos. Mas para a gente falar de como Michael Jackson mudou a história da música, a gente precisa falar de dois fatores importantes. Primeiro, que Michael... Esse não é o primeiro disco solo dele. Quando ele era mais jovem, ele gravou inclusive discos solos. O grande sucesso dele foi com os irmãos, né, no Jackson 5. Porém, eles gravaram por uma gravadora que se chama Motown. Tá? Michael rompe com a Motown e os Jackson 5 também rompem com a Motown. Então isso leva aos Jackson 5 e o Michael Jackson saírem da Motown. Eles vão para a Epic. Só teve um dos irmãos que continuou na Motown, que foi o Jermaine Jackson, que ele foi substituído por Randy Jackson, que é o irmão mais novo deles. Algumas pessoas dizem que os Jackson 5 junto com o Michael Jackson, romperam com a Motown porque a Motown começou a interferir muito artisticamente na vida do grupo e do próprio artista. Então eles rompem e vão para a Epic. Jackson 5 vira The Jacksons e o Michael Jackson lança essa pedrada aqui em 1979, que é o Off the Wall. Só que existe um outro fator que faz esses discos tão especiais. No final da década de 70, Michael, junto com Diana Ross e outros artistas da Motown, gravaram um filme que se chama The Wiz. É um Mágico de Oz gravado apenas com artistas negros da Motown. Então é tipo um musical, e quem faz a trilha sonora desse musical e os arranjos é um cara que se chama Quincy Jones. E aí tá formada a dupla que concebeu esses três discos espetaculares. Michael e Quincy Jones, que fizeram essas três obras de arte. Então, quem é Quincy Jones? Quincy Jones é um jazzista, desde a década de 50, lançando disco como músico, como produtor, e ele entra nesse mundo pop. Ele mistura nessas obras aqui elementos de R&B, soul, pop e o próprio jazz. Se você escutar esse disco aqui, tem muito arranjo de jazz, parece uma trilha sonora, é uma parede de som com cordas, trompetes, instrumento de sopro e etc. Esse disco aqui é um dos meus favoritos, se não na verdade, do disco de Michael só perde para o Thriller. Para mim, isso daqui é a obra de arte suprema, só tem sucesso, tá? Inclusive, falando da própria mídia, né? Essa capa é sensacional porque é como se o Michael estivesse saindo da sua juventude, né? E indo, sei lá, para o seu baile de formatura. Olha como é o disco. Então dá para ver que a capa é especial. Então, esse disco aqui marca a saída dele da juventude e a entrada, né, na vida adulta. Esse disco vende muito na época. O Thriller, ele gravou, ele disse para o Quincy Jones o seguinte, ó: eu quero fazer um disco que as pessoas não saibam definir qual é o melhor lado, se o lado A ou se o lado B. Então, aqui tem Beat It, tem Thriller, PYT, tem uma série de músicas, Human Nature é daqui. Então tem uma série de sucessos aqui nesse disco. E para mim o mais fraco dos três, que na verdade não é mais fraco, né? Porque a trilogia é especial, espetacular, tem um Bad. Esse foi um disco que a grande maioria das músicas foi composição de Michael Jackson. Então tem uma série de... Smooth Criminal, esse disco tá um pouco avariado, né? A capa dele, mas só tem pedrada também. Smooth Criminal, a própria música Bad, The Bad Young Girl, Dirt Diana, I Just Can't Stop Loving You, que é uma balada. Então, essa é a história desses três discos que marcaram a história da música pop no mundo.